noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Camila, trouxe aqui hoje a Paty para a gente conversar um pouco sobre um tema que é muito íntimo e muito especial para as mulheres, né, que é a saúde da mulher, e entender como que a beleza limpa impacta nesse cuidado da nossa saúde. Eu acho que a parte de cosmético, às vezes até skincare, as pessoas levam como uma coisa fútil, e não é uma coisa fútil, é o nosso momento como mulher de nos cuidar, né, o nosso momento de autocuidado, respirar, se cuidar. Às vezes, né, experiência própria, nos dias que eu tô mais cansada, estressada, ou às vezes desmotivada, é o dia que eu sinto mais vontade de fazer uma boa maquiagem, passar um bom skincare. E muito do que a gente passa na pele, às vezes a gente não presta atenção, né? A gente tá tão acostumado desde sempre a botar tanto produto químico no rosto que a gente não sabe o quanto disso passa para dentro da gente. Então tem muito medicação que tu passa na pele, absorve, fica tanto tempo dentro do teu corpo, e a gente não entende o quanto os produtos de beleza que a gente usa, que às vezes a gente nem vê todos os químicos que tem lá dentro, estão impactando. Então tem muita questão de produto de beleza com disruptor químico tóxico, que então vai mudando a parte hormonal da gente. Então eu acho que é por isso que é tão importante, né, marcas como a Care, que é uma marca que a gente já acompanha já faz bastante tempo, e trazerem e pensarem em produtos para a nossa pele, com ingredientes, cuidando da nossa pele, do nosso dia. Então eu me inspiro muito em vocês, né? Então hoje a Paty Camargo está aqui com a gente, mas a Lu também, Navarro, que são as duas criadoras da marca. Então é muito legal eu trouxe elas para conversar, né, a Paty hoje para conversar um pouquinho com a gente e explicar qual é a importância, né, desse cuidado de tudo que a gente coloca dentro. Eu acho que muito vocês trouxeram nas experiências de vida de vocês, de tudo, como é importante esse cuidado de tudo que a gente ingere, não só alimento, não só o que a gente bebe, mas o que a gente passa na pele. Então é isso. Bem-vinda, Paty. Obrigada, boa noite. É sempre uma alegria para mim compartilhar a história da Kelly, como tudo começou, onde nós estamos, e principalmente uma jornada que a gente contou muito com a Jack Store como parceira, no momento que nós estávamos desesperadas, uma troca de site, né, Leo? Foi assim que a gente se conheceu, os nossos clientes tentando comprar lá no nosso site, e os parceiros que iam implementar a Shopify deixaram a gente na mão. E aí a Jack Store veio com muito profissionalismo, competência, enfim, tocou esse projeto lindamente conosco. Então, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. A Kelly Natural ela surge de uma dor, de um olhar para um mercado de clean beauty que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa, mas que pouco se falava sobre isso no Brasil. As pessoas não tinham ideia do quanto, de fato, as toxinas dos cosméticos convencionais podem fazer mal para a saúde, especialmente porque se hoje a gente tem medicamentos que são medicamentos PETs, que você cola ou passa na pele e eles têm muito efeito, que são as toxinas dos cosméticos que a gente usa todos os dias durante anos e anos da nossa vida. Então, o nosso corpo ele não dá conta de eliminar na mesma velocidade que a gente coloca mais toxinas. E eu sempre amei a parte de cosméticos. Eu lembro que muito antes de ser advogada eu sou uma grande entusiasta de beleza e apaixonada pelo tema, e foi trabalhando, conhecendo mais profundamente a indústria cosmética, que eu descobri o lado B das toxinas desses cosméticos e o quanto isso pode ser nocivo para a saúde. E aí, pesquisando, eu entendi o quanto nos Estados Unidos e na Europa beleza limpa já era uma realidade, e pouco se falava sobre isso no Brasil, em 2016, 2017. Fiquei com muita vontade de empreender. Nesse momento, a Lu Navarro, que me pôde estar aqui hoje, minha sócia, ela tinha acabado de passar por um processo de quimioterapia. Durante o processo de químio que ela passou, o médico disse que ela não podia usar nada de cosméticos convencionais enquanto ela fazia a quimioterapia. Mas ela sentia muita necessidade de passar uma maquiagem para ela não se ver doente, passar por esse processo de uma forma que fosse bacana, que de fato ela tivesse
usando a beleza como uma ferramenta de autocuidado, tirando desse Uma lugar armadura, fútil. né? Tira uma Exato. armadura pra gente se sentir bem, se sentir linda, se sentir mulher poderosa. Exato. E ela não entendia por que não podia usar nada de cosmética convencional. E foi num almoço em casa de final de ano, nós nos conhecemos, e ela comentou isso comigo. Eu falei, eu sei por que você não pode usar. Tem uma série de estudos mostrando o excesso de toxinas dos cosméticos convencionais, e aí eu trouxe os estudos de Clean Beauty. Falei, nossa, eu quero muito montar uma empresa. Ela falou, vamos. Eu falei, vamos. E aí, assim, vamos mesmo, porque, tipo, 2 semanas depois eu tava pedindo demissão do meu emprego, da minha carreira super consolidada. Eu brinco que o investidor número 000, meu marido, topou a gente pegar todas as nossas economias e colocar nesse projeto. E o mesmo aconteceu com a Lu. E aí a gente, de fato, falou, vamos trazer essa empresa para o mundo. E assim, a jornada de quem empreende é uma jornada de muita resiliência, porque a gente tem um sonho, a gente tem certeza que todo mundo tem que conhecer o nosso sonho, que é a ideia mais genial do mundo. E graças a Deus a gente vive na ignorância, né? Porque se a gente soubesse tudo o que ia acontecer, a gente não teria começado. Porque fomos viajar para os Estados Unidos, Europa, entender quem eram os principais produtores desses cosméticos, como que a gente poderia produzir no Brasil. A gente tomou uma série de portadas na cara e, tipo, não, vocês são bem malucas, a gente nem vai falar com vocês, 2 pessoas, X, enfim. E aí a gente foi e, com muita força de vontade, a gente conseguiu que 2 fábricas, de fato, nos escutassem. A gente foi estudar muito profundamente a questão das matérias-primas, da cadeia de produção, do quanto a gente realmente queria trazer um impacto positivo, não só para as pessoas, mas também para o planeta. E quem poderia ser nosso parceiro. E aí a gente encontrou essas 2 fábricas, a gente também conseguiu montar um board médico, 2 dermatologistas que passaram a trabalhar conosco muito em conjunto na formulação dos produtos, e aí a gente ficou durante 1 ano trabalhando no desenvolvimento das formulações, testando esses produtos em laboratórios de renome, então os mesmos laboratórios que grandes marcas testavam a eficácia e a performance dos seus produtos, a gente testou também no Zaquer, e a premissa foi, se tem que investir em alguma coisa, que seja em bons produtos, porque se não sobrar verba de marketing, o marketing boca a boca vai ser suficiente. E 1 ano depois a gente lançou a Care, e para nossa alegria foi um lançamento muito feliz. A CEO da Sephora estava presente no nosso evento de lançamento e a gente se inscreveu num prêmio global de aceleração da Sephora. Então, anualmente, eles aceleram 12 marcas de impacto e entre dezenas de milhares de marcas que se inscreveram lá em 2019, a Care foi escolhida. Foi uma mola propulsora. A gente teve um primeiro problema incrível, que foi a falta de estoque de produtos, porque todo mundo queria comprar, o site não estava no ar, aquela loucura. E aí a marca começou realmente uma jornada de sucesso, de crescimento. A gente sempre teve o digital como sendo o nosso principal canal de vendas, não porque a gente diferente, acho, de muitas marcas que nasceram depois, dentro daquele glamour de uma marca DNVB, né, nativa digital, não sei o quê, formação de comunidade. A gente era a nossa ferramenta de possibilidade de colocar uma empresa em pé. Então, a gente nasceu no digital, a formação de comunidade aconteceu de uma maneira muito natural, porque éramos só eu e minha sócia vendendo, falando com o cliente, produzindo conteúdo. Então, tudo aconteceu de uma forma muito orgânica, mas eu acho que a gente se preparou muito para que os produtos de fato fossem um sucesso, tivessem uma excelente performance. E a gente também sempre tomou um cuidado muito grande com a nossa cliente. Eu acho que a gente sempre olha e tem um carinho muito grande para quem aposta e compra da marca. E a gente sempre, durante a trajetória da Kelly, buscou ouvir nossos clientes. Sim. O Brasil é o 3º maior mercado de beleza no mundo, mas ainda não tem muitas marcas no Brasil que são realmente comprometidas com sustentabilidade, um produto de beleza limpa.
Como que tu vê a possibilidade de crescimento e também de educação, porque vocês estão passando por um processo de educar o público, de ensinar o público o diferencial dos produtos da Care? Acho que quando a gente lançou a marca lá em 2018, 2019, realmente foi um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente tinha que mostrar para o consumidor que o nosso produto era mais caro, porque a gente usava uma matéria-prima de melhor qualidade, porque a gente não trazia um impacto para o planeta quando o consumidor jogasse aquela embalagem no lixo, ou quando a pessoa lava o rosto e vai todos aqueles químicos tóxicos para, enfim, para o esgoto e poluem as águas. Então a gente no começo teve muito forte esse trabalho de educação, mas a gente também passou pela pandemia, e com a pandemia todo mundo se voltou não só para um consumo mais consciente, mas também um olhar mais preocupado com a saúde, e isso fez com que muitas marcas que estavam preparadas e que de fato tinham essa transparência e que tinham pilares sólidos como sustentabilidade, impacto positivo, cuidado na cadeia do consumo, tivessem destaque. E aí a gente realmente cresceu muito em canal de venda, em número de pedidos, em expansão de marca pelo Brasil todo. Mas hoje em dia a gente já vê um movimento muito forte do Clean Beauty, então a gente vê Sephora e outros varejistas de beleza trazendo marcas de fora. A gente já olha com um cuidado maior para tudo aquilo que a gente passa na pele, consome, mas claro, ainda existe um grande trabalho a ser feito, porque tem uma indústria gigante de beleza que movimenta bilhões de dólares anualmente e que não está tão preocupada ainda com as suas formulações. E daí eu gostei que vocês, não sei se vocês criaram, vocês utilizam muito o High Clean Beauty, né? Que é muito mais do que só o cuidado com o produto, mas é pensar realmente toda essa cadeia. O conceito de High Clean Beauty é porque o Clean Beauty, de uma forma geral, principalmente quando a gente olha para os produtos que já estão nos corredores do Whole Foods nos Estados Unidos, mesmo da Sephora, existe um cuidado na formulação, mas não necessariamente no packaging, na forma como você entrega esse produto para o consumidor. E hoje a indústria de cosméticos é uma das maiores poluentes do mundo. E é uma das indústrias que mais utiliza plástico. E é um contrassenso você tomar tanto cuidado com a formulação e não tomar cuidado com a embalagem, com a sua cadeia de produção. Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes desse papo agora. Nós somos a última geração que pode fazer alguma coisa para que a gente não sofra tão forte, de forma tão grave, os efeitos climáticos. E parece que fazer alguma coisa é alguma coisa gigante, grandiosa, e não, passa pela escolha de quem você compra o seu corretivo. Será que você está comprando hoje o corretivo de uma marca que usa uma embalagem que é feita de cana-de-açúcar e que não vai durar 50 anos para se decompor? Então são pequenas escolhas de consumo diário que dizem muito de que tipo de projeto a gente está financiando e patrocinando. Então, esse olhar mais cuidadoso, sabe, para o planeta e para aquilo que a gente quer deixar aqui. Legal. A previsão é que o mercado de Clean Beauty cresça, dobre de tamanho globalmente até 2028. Vocês acham que o Brasil está preparado para isso? Que a gente já tem esses hábitos no dia a dia? Espero que sim. E se não tiver, a gente está aqui trabalhando fortemente nessa parte de educação. Eu acho que sim, mesmo com as redes sociais, eu acho que cada vez mais fala-se mais sobre a questão do consumo consciente e de como as pessoas estão olhando com mais cuidado para isso, apesar de ainda existir um consumo bem desenfreado. Você acha que o mercado ainda está... Na verdade, como que vocês acham que a gente pode contribuir no dia a dia para fazer que o mercado, que as pessoas em geral compreendam mais a quantidade de tóxico que a gente está botando na nossa pele e o quanto que isso vai impactar os nossos anos na frente e o quanto que esse nosso comportamento também impacta, enfim, nós somos mães, então tudo que a gente já ensina, que já mostra agora, a gente está num momento de TikTok, que é um monte de adolescente botando um monte de produto sem saber, um monte de químico e ácido. Então, o quanto que o que vocês já estão educando desde agora pode impactar as pessoas em geral a ter um consumo diferente lá na frente?
A esperança que eu tenho é que quando eu vejo dados como o fato da Care ser uma marca top 10 em vendas dentro de uma Sephora, já me traz uma esperança que esse olhar está mudando e que há uma consciência maior. Mas, sem sombra de dúvidas, cada vez mais a gente busca conscientizar os consumidores. A gente vem acompanhando uma geração que já está mais preocupada com as práticas das marcas. A gente recebe muitos questionamentos via redes sociais e e-mail perguntando sobre cadeia de rastreabilidade de produtos, certificação. Então, acho que já existe esse olhar mais cuidadoso de um consumidor Gen Z, diferente muitas vezes de nós, e sem dúvida alguma essas crianças, adolescentes vão começar também a provocar e questionar os seus pais. Então, acho que existe sim esse movimento de um consumo mais atento e que cada vez mais a gente, marcas como a Care, se vale tanto das redes sociais quanto de toda a força de marketing que pode utilizar para promover essas mudanças. Tu acha que faz diferença, sei lá, em qual etapa da vida da mulher tu acha que faz mais diferença fazer essa mudança para beleza limpa? Né? Porque é uma evolução, a gente tem um monte de produto em casa, a gente não pode jogar tudo fora de um dia para o outro, porque isso também vai contra todo esse consumo consciente. Então, existe uma etapa da vida da mulher que faz mais sentido essa mudança, ou a gente tem que pregar isso já desde sempre? A questão toda das toxinas, das maquiagens, para tentar explicar de uma forma fácil, tanto homens como mulheres têm hormônios. E tudo que a gente passa na nossa pele, quem recebe primeiro são os receptores hormonais. E o receptor hormonal ele funciona como chave e fechadura. E quando você coloca uma toxina, a toxina ela engana o sistema e muitas vezes ela cola no hormônio como se ela fosse de fato o nutriente que o hormônio precisa. Estou explicando de uma forma bem leiga, como uma dermatologista me explicou. E isso é chamado de disruptor endócrino, porque ele engana o seu sistema hormonal. E o que ele pode trazer de malefício para o seu corpo? Pode provocar uma puberdade precoce, pode provocar uma menopausa precoce, pode prejudicar a fertilidade. E por isso que cada vez mais, tanto nos consultórios dos ginecologistas como nos consultórios dos dermatologistas, a gente vem observando uma prescrição maior de produtos que sejam clean. Porque as toxinas não estão presentes só nas maquiagens, mas estão presentes nos shampoos, nos condicionadores, hidratantes, e a gente tem adolescentes que usam e que desde já se colocam nesse lugar de muitas vezes sofrerem com uma puberdade precoce. Existe um dado que a gente estava levantando para uma outra pesquisa da Care, que atualmente em São Paulo a gente tem mais de 62% das adolescentes mulheres entrando em puberdade precoce. Muito pelo uso excessivo de produtos cosméticos e produtos de limpeza com excesso de toxinas. Fora a exposição que a gente tem na alimentação, estresse, poluição, enfim. Então, é um dado alarmante, inclusive para a comunidade médica, e por isso que a gente também observa uma crescente prescrição de produtos como a Care. Hoje a gente está presente nas plataformas de prescrição médica, que chama MEMED, e a gente consegue acompanhar o quanto que a gente o quanto tem de prescrição, né? E aumentou muito de 2019 para cá, assim, aumentou vertiginosamente. Eu até vi, quando estava fazendo tratamento no teu câncer, que tu falou que tu recebeu uma lista e a Care estava entre as marcas que poderiam ser utilizadas durante esse processo. Eu brinquei com a minha sócia que a gente criou a Care, muito desse olhar que ela não podia usar nada de maquiagens tóxicas quando ela fez o tratamento dela. E muito feliz eu fiquei, porque o ano passado eu passei por um câncer. E quando eu cheguei na consulta no médico e que eu recebi todos os protocolos e tudo mais, e lá estava a Care como sendo uma marca que era segura para ser utilizada durante o tratamento, e eu realmente fiquei muito feliz que a gente consegue oferecer essa opção hoje em dia, porque de fato é um cosmético seguro. É tão seguro que uma mulher que passa por um tratamento de câncer lotada de quimioterápicos pode usar. Então,
foi a minha arma também para enfrentar esse desafio. Dando força contra a É própria isso. marca com que vocês mesmos criaram. E num momento muito especial, assim, a gente tem uma jornada com a Kelly de 2018 até os dias atuais, mas o ano passado a gente passou por uma situação muito feliz. A gente vendeu a marca para o Grupo Granado. É um grupo que não tem skincare e maquiagem no portfólio, mas tem muita sustentabilidade e tem um cuidado muito grande com o planeta em toda a sua linha de produtos. Ótimo. Então, para a gente foi super bacana ter feito esse merge para, de fato, seguir expandindo a marca, crescendo e agora cada vez mais ir também para os pontos físicos, né? Porque a Quero, até o ano passado, 80% da receita era proveniente do digital. Então, esse ano agora a gente começa a entrar mais forte nos pontos físicos também. Legal. Como que você vê os próximos 5 anos, tanto para a Care como para o mercado de beleza limpa? Bom, para o mercado vai ser certamente um mercado muito próspero. Só esse ano a gente recebeu a informação da Sephora na convenção de vendas que eles trazem mais 12 marcas de beleza limpa que já são presentes na Europa e nos Estados Unidos para o Brasil. Então, isso já é um super indicador de que há essa demanda no mercado. E eu vejo um futuro de muita expansão e crescimento para a Quero, principalmente com as lojas físicas. Eu acho que a gente vai conseguir suprir esse braço que faltava de experiência de marca também no ponto físico e ganhar mais relevância e notoriedade para todo o Brasil. A gente ainda era muito concentrado em São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, e cada vez mais a gente busca esse crescimento em outras capitais e levar a beleza limpa para todo o Brasil. Eu acho que é um momento, né, de realmente fazer as pessoas conhecerem mais. Às vezes os curiosos estão vendo conteúdo online, mas aí não tem a primeira experiência de comprar. Talvez a Granado vai dar essa possibilidade de ter esse primeiro contato e as pessoas verem a diferença do produto. Exato. Eu também vi muito de vocês falando que antes o produto de beleza limpa era tudo uma coisa meio roots demais, madeirinha. Então não tinha uma coisa de tecnologia. Então eu acho que é vocês conseguirem mostrar para as pessoas que tem muita tecnologia e que e não é porque é tecnológico que tem que ser feito com produtos e ingredientes que fazem mal pra gente, que pode ser feito com ingredientes naturais. Exatamente isso. Acho que com a Care a gente busca desmistificar esse olhar de que porque usa ativos naturais, porque usa uma embalagem sustentável, não é um produto que performa. Então, o que a gente fica muito feliz é que quando as pessoas compram a marca, não pelos claims de sustentabilidade ou porque é clean beauty, mas sim porque gostou do produto e depois falam, nossa, ainda por cima é uma marca limpa, uma marca sustentável. Então, de novo, acho que se a gente não tiver dinheiro para investir em nada de marketing, a gente segue fazendo um produto de tanta qualidade que ele vai continuar vendendo. As pessoas vão continuar experimentando, tendo boas experiências e indicando para as outras pessoas, né? É isso. Legal. Eu acho que... O que você acha que pode ser uma dica assim, para as mulheres para iniciar esse movimento de mudança no seu cuidado de beleza limpa? Eu acho que pega um produto, experimenta. Eu acho que, sem sombra de dúvida, todas nós, mulheres, amamos ter muitas marcas no nosso necessaire. E beleza é uma indulgência, então sempre tem espaço para um batonzinho, para um blush, para um iluminador, mas eu faço um convite tanto às mulheres quanto aos homens que também utilizam produtos de skincare, maquiagem, ou que tem uma mulher próxima que utiliza, que olhe com mais critério aquilo que está usando, porque de fato aquilo que a gente passa na nossa pele é muito importante que a gente cuide, porque fica por muito tempo no nosso corpo, né? Então é bom a gente virar e olhar o rótulo e a gente vai ver todos aqueles nomes parecidos com a tabela periódica, são os chamados metais pesados. Eles entram no nosso corpo e demoram cerca de 4 anos para sair. Então, por que usar uma máscara de cílios que tem chumbo, cádmio, se eu posso usar uma que tem óleo de rícino, cera de candelila, cera de arroz, que vai me dar uma super performance e ainda vai cuidar dos meus cílios e não vai provocar afinamento nem queda. Então, a gente tem muita tecnologia para isso e
não deixar nada a desejar por uma máscara de cílios convencional, por exemplo. Então, fica aqui o meu convite, tem produtinhos para que vocês possam começar a testar e se iniciar na beleza limpa. Eu acho que é isso, Paty. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço, Por ter vindo e sempre um compartilhado prazer. um pouquinho com a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.